Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho, dentro da hematologia leucocitária. Vamos conhecer individualmente os leucócitos, né? A gente falou sobre eles em alguns momentos lá na nossa eritrocitária, né? Para saber da existência deles, mas hoje então a gente vai conhecer individualmente cada um deles, o seu funcionamento, suas características e especificidades, tá? Então, os leucócitos, de um modo geral, eles vão ser os nossos glóbulos brancos, né? Então, quando a gente fala em leucócitos, a gente está falando do todo, do conjunto de glóbulos brancos que a gente tem. A gente não está diferenciando, tá? Então, leucócitos são todos os nossos glóbulos brancos. A atuação dos leucócitos vai ser principalmente, então, em proteger o organismo frente a algumas infecções. Então, os leucócitos eles vão atuar diretamente nos processos de resposta imunológica. Então, são essas células que nos protegem diariamente, né? E que atuam no processo de resposta imunológica, tá? Eles têm a capacidade de atravessar a parede de capilares, então vão ter uma certa flexibilidade, né? Uma possibilidade, então, de fazer esse processo de atravessar a parede dos capilares para conseguir migrar para o local onde eu possa ter uma infecção ou um processo inflamatório acontecendo para atuar e proteger o nosso organismo. Além disso, essas células vão ter algumas glicoproteínas de membrana que funcionam como receptores. Então, o que vai acontecer? Esses receptores são capazes de se ligar em moléculas específicas, reconhecer moléculas específicas e gerar a partir disso uma nova reação, né? Seja para recrutamento de células, seja para liberação de moléculas para o exterior da célula, né? Então, quando esses receptores eles atuam no mecanismo, né, da célula, eles vão ajudar essa célula a promover a sua ação dentro da resposta imunológica, tá? Os leucócitos, então, eles vão ser subdivididos em granulócitos e agranulócitos. Então, como o nome diz, né, os granulócitos apresentam granulações no citoplasma. Então, é como se o citoplasma da célula fosse cheio de pequenas vesículazinhas, de pequenas bolsinhas preenchidas com moléculas, né? O núcleo, ele pode ter formas variadas, então eu não vou ter necessariamente aquele núcleo redondinho posicionado no centro da célula e somente um núcleo, né? E a gente pode chamar ainda os granulócitos de polimorfonucleares. Então, polimorfonucleares vai ser o nome que a gente pode chamar os nossos granulócitos, tá? É só um outro nome que vocês podem acabar encontrando. Os agranulócitos, por sua vez, né? Eles não vão apresentar esses grânulos no citoplasma, por isso o nome agranulócitos. E eles vão ser chamados, então, de mononucleares, tá? Porque eles vão ter um único núcleo que pode ou não ser mais arredondado, enfim, e estar posicionado um pouco mais próximo do centro da célula, mas lembrem que nem sempre, então, o núcleo da célula ele vai ser o redondinho e no centro. A gente vai ter variações acontecendo. Então, aqui a gente tem os granulócitos e os agranulócitos que a gente encontra. Então, os granulócitos vão ser basófilos, eosinófilos, neutrófilos e os agranulócitos, linfócitos e monócitos, né? Esses 5 tipos de células aqui vão ser as principais que atuam na nossa resposta imunológica. Cada uma em situações específicas pode atuar com uma significância maior, né?
mas de um modo geral, todas elas vão atuar na defesa do nosso organismo. A gente vai começar falando dos granulócitos e inicialmente vamos falar um pouquinho sobre o processo de produção dessas células, né? Então, a granulocitopoese vai ser o processo de reposição, de produção de granulócitos. Quem são os granulócitos? Basófilos, eosinófilos e neutrófilos, tá? Então, os granulócitos, eles vão ser produzidos lá na nossa medula óssea, né? E vão ser liberados para a nossa corrente sanguínea para que eles possam atuar. Então, a gente tem diferentes estágios de desenvolvimento, de maturação desses granulócitos. Mieloblastos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, né? Bastonetes e segmentados. Então, eu tenho diferentes estágios nos quais eu vou encontrar essas células e esses estágios, né, vão me dizer o quanto ela já está madura ou não. Então, daqui para cá, a gente tem o processo de maturação acontecendo. Então, aqui mais a minha esquerda, no caso, né? Mas no caso seria mais a direita, a gente vai ter essas células, então, com um processo inicial de maturação, né? E conforme a gente vai seguindo em frente, a gente vai ter o amadurecimento dessas células, tá? Certo? Então, quando a gente tem o mieloblasto, que é o primeiro que aparece aqui, né? Nós vamos ter a ausência de grânulos no citoplasma ainda, e a gente tem um núcleo único ainda, tá? Quando a gente chega no estágio de promielócito, que é o próximo estágio de maturação, a célula já vai começar a apresentar alguns grânulos no citoplasma e esses grânulos são produzidos pelo complexo de Golgi. O complexo de Golgi é a organela dentro da célula que é capaz de fazer esses pacotinhos que a gente chama de vesículas e que são os grânulos que ficam ali no interior da célula. Então, é a partir da ação do complexo de Golgi que essas moléculas vão ser formadas, né, englobadas dentro dos grânulos e liberadas no interior da célula, tá? No estágio de mielócito, então, que é esse estágio aqui, ó, a gente já vai ter, né, uma quantidade moderada desses... A Dora quer participar da aula. Desses grânulos azurófilos. Dora. E a gente vai ter o início, então, da liberação de alguns grânulos específicos que caracterizam essas células, né? Todas essas liberações de grânulos feitas sempre com a atuação do complexo de Golgi, né? Que vai ter um aumento no seu tamanho para que eu consiga demandar toda essa produção necessária, tá? Quando eu chego, então, no estágio de metamielócito, que é este aqui, ó, metamielócito, a gente já vai começar a ter uma alteração na estrutura do núcleo, né? Ele já vai começar a adotar uma forma um pouco menos arredondada, né? E também a proporção núcleo-citoplasma vai aumentar, então eu tenho um núcleo que tem um tamanho menor em relação ao citoplasma, ao espaço todo do citoplasma, quando eu comparo com os estágios anteriores da maturação, tá? A partir daqui, o complexo de Golgi ele começa a ser reduzido na célula, porque o estágio de secreção, né, desses grânulos já terminou, já está bem estabelecido. E na sequência, então, eu vou começar a ter o processo de alongamento e segmentação do núcleo da célula, que é o que acontece aqui no bastonete, ó. Então, o bastonete ele teve o alongamento desse núcleo para iniciar o processo de segmentação do núcleo. Essas células são caracterizadas, né, tanto os neutrófilos, eosinófilos e basófilos
são caracterizados pela presença de um núcleo que é segmentado. Então, esse processo de segmentação acontece assim que a célula terminou o processo de produção dos seus grânulos citoplasmáticos e então já está no final do estágio de maturação. Depois que elas atingem o seu estágio de maturação, então vão ser liberadas para a corrente sanguínea da pessoa, né, do nosso paciente. Mas é possível sim encontrar alguns estágios imaturos na corrente sanguínea, tá? Então não é impossível encontrar estágio imaturo dessas células. O normal é que a gente encontre elas maduras na corrente sanguínea periférica, né? Mas novamente, não é impossível encontrar os estágios imaturos de desenvolvimento dessa célula. Vai depender da situação envolvida, vai depender se o nosso paciente tem alguma patologia ou não, tá? Depois, a gente ainda vai ter o processo de reposição, então, de hematopoese das células mononucleadas, no caso, os agranulócitos, tá? Então, a gente vai ter a linfopoese como o processo de reposição, produção, maturação dos linfócitos, tá? Então, lá na nossa medula, a gente vai encontrar os linfoblastos, né? E esses linfoblastos, então, vão ter, né, um núcleo bem grande, a cromatina do núcleo bem frouxa e vão então ter um citoplasma bem escasso, porque o núcleo é bem grandão. Ui, perdi a setinha, achei. Não, ela tá sumindo. Aqui. E o citoplasma, então, é bem escasso. O núcleo, ele ocupa quase toda a extensão da célula, tá? E a gente não tem granulações, tá? Lembra que essas células são agranulócitos, então eu não vou ter granulações nas células. No estágio de prolinfócito, então, a gente tem o linfócito iniciando seu processo de maturação, né? A gente tem um citoplasma um pouco mais abundante agora surgindo, porque o núcleo ele vai reduzindo, ele vai condensando um pouco mais, tá? E pode acontecer de encontrar algumas granulações aqui, em função do próprio metabolismo celular. E no estágio maduro, então, a gente vai ter, né, uma célula com um núcleo bem grandinho, mas bem condensado, né, bem denso, e parte pequena de citoplasma ali aparecendo na constituição da célula. Aqui a gente não vai ter nada de granulação acontecendo. O que é importante da gente lembrar? O linfócito, ele é produzido lá na medula óssea, né? Porém, essa célula, então, ela completa o seu processo de maturação no timo, tá? Então, esses linfócitos, eles vão ser produzidos na medula óssea, mas eles vão completar a sua maturação lá no timo e a sua diferenciação lá nos linfonodos. Então, a gente tem diferentes tipos de linfócitos e essa diferenciação acontece lá nos linfonodos. Então, a célula sai imatura da medula e é encaminhada para o timo. Depois do timo, então, onde ela atinge seu processo de maturação, ela vai ser encaminhada para os linfonodos em geral, porque lembra que o linfonodo é o local onde a gente vai ter para armazenar alguns glóbulos brancos para situações em que eu preciso proliferar, né, essas células para resposta imunológica. Então, a gente vai ter esses linfócitos sendo encaminhados posteriormente para os linfonodos que a gente viu na aula passada, que fazem parte de toda a rede linfática do nosso organismo, tá? E temos também a monopoese ou monocitopoese, que vai ser o processo de produção de monócitos, né? Então, os monócitos inicialmente vão ser células com o núcleo, né, mais arredondado, um núcleo que compreende quase toda a extensão da célula também, um citoplasma mais escasso. O promonócito já começa a ter um núcleo mais oval, né? E começa a ter um citoplasma um pouco mais abundante em relação ao tipo celular
de antes. É comum que o promonócito tenha o contorno irregular da célula, né? Que parece que a célula foi meio espatifada, meio esparramada, tá? Mas isso faz parte das características de maturação da célula mesmo, tá? E posteriormente, então, a gente vai ter o monócito maduro, né? Então, o núcleo do monócito ele é um pouco irregular. Na maioria das vezes, ele vai ter um formato que é chamado de reniforme e que eu carinhosamente vejo como um biscoito da sorte. E ainda eu posso encontrar nessas células alguns vacúolos no citoplasma. Nem sempre a presença de vacúolos no citoplasma dessa célula vai representar alguma alteração muito específica ou característica de alguma patologia, tá? Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de cada um desses neutrófilos, né? A gente já viu como é que acontece. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. A gente já viu como é que acontece, então, esse processo de produção dessas células. Lembrando, então, todas elas são produzidas na nossa medula a partir de células tronco, né? Essa célula tronco, ela vai poder originar células de linhagem linfóide e células de linhagem mieloide. Então, as células de linhagem mieloide que a gente vai ter vão ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos. As células de origem linfóide que nós vamos ter são os linfócitos, tá? Então, é a partir desse processo inicial de diferenciação que a gente consegue originar os diferentes tipos celulares. Boa parte dessas células, então, sai madura lá da nossa medula óssea, né? Prontas para atuação. E outra parte precisa ser encaminhada para outros órgãos para completarem o seu processo de maturação. E também elas vão ser, então, encaminhadas para os linfonodos, onde elas ficam armazenadas, né? Para uma possível resposta imunológica e também onde elas vão poder sofrer, então, o final do processo de diferenciação para a sua função específica, tá? Então, os neutrófilos vão ser o primeiro tipo celular que nós vamos falar, né? Eles são o tipo celular mais abundante na corrente sanguínea, depois, obviamente, das hemácias, né? Depois dos nossos eritrócitos. E também depois das plaquetas. Então, os neutrófilos, eles vão estar presentes na corrente sanguínea em grande quantidade. Isso é o normal, tá? Então, não quer dizer que por eu ter um número aumentado, às vezes aumentado não acima do valor de referência, né? Mas por eu ter um número grande de neutrófilos na corrente sanguínea, não quer dizer que eu estou doente, não é isso. É o normal, é a célula, é o glóbulo branco circulante mais abundante, tá? Então, vão ser os neutrófilos. O que acontece com o neutrófilo, né? Ele vai ter a degranulação, então o rompimento de alguns grânulos e liberação de moléculas, né, para o exterior da célula, ou liberação, às vezes, de alguns grânulos também. E essa degranulação, ela vai sinalizar, né? Então, ela vai fazer o que a gente chama de quimiotaxia, ela vai sinalizar para o macrófago, que é um outro tipo celular, que a gente vai falar ainda, para que esse macrófago consiga chegar ali e fagocitar as bactérias. Então, os nossos neutrófilos, eles vão atuar nesse processo de sinalização para a fagocitose acontecer. Então, eles degranulam, eles liberam os grânulos do interior do seu citoplasma, né? Lembra que eles são granulócitos. E eles vão acabar sinalizando quimicamente para a migração de células para aquele local onde eu tenho uma concentração maior de bactérias ou agentes invasores, enfim, que precisam ser controlados. A partir disso, então, o macrófago vai chegar naquele local para fazer o processo de fagocitose. Então, a ação dos neutrófilos vai acontecer principalmente contra bactérias, tá? Então, eu vou ver
o aumento significativo dessas células na corrente sanguínea, principalmente em infecções bacterianas, tá? Não quer dizer que eu não vejo nunca, não é isso, mas principalmente em infecções bacterianas, tá? O neutrófilo vai ter características celulares bem específicas, né? Então, ele tem de 3 a 5 lóbulos nucleares, que são essas subdivisões que a gente vê no núcleo dele, tá? Nem sempre a gente vai ver ele bonitinho, prontinho já. Algumas vezes a gente vai acabar encontrando o neutrófilo imaturo na corrente sanguínea, na forma de bastão ou bastonete, que é este aqui e este aqui, ó, tá? O neutrófilo imaturo, ele vai ser liberado na corrente sanguínea, alguma quantidade pequena é normal da gente encontrar, mas quando a gente tem uma infecção bacteriana um pouco mais significativa, né, em que a resposta imunológica ela já está exacerbada, enfim, e o meu organismo está precisando, demandando muita célula, às vezes então as células são liberadas mesmo imaturas lá da medula óssea, tá? Agora, quando a gente começa a encontrar estágios de mielócito, metamielócito ou promielócito na corrente sanguínea, e isso não está acompanhado ou caracterizado por um histórico de aumento na produção de neutrófilos, de liberação de bastonetes e posteriormente liberação de promielócitos, enfim, metamielócitos ou mielócitos, isso pode estar correlacionado com alguma patologia, tá? Então, a presença das outras linhagens imaturas em grande quantidade, sim, tem um significado clínico mais específico e que é um motivo de atenção para o médico, tá? Então, os neutrófilos vão atuar nesse processo de ação contra bactérias, né? Contra agentes invasores, mas mais especificamente bactérias. E eles fazem, então, esse processo de sinalização para que os macrófagos venham fagocitar essas bactérias a partir do seu processo de degranulação. Então, a gente vai ter esses grânulos, né, no interior do neutrófilo, atuando na quimiotaxia, na sinalização para a ação das outras células do sistema imunológico. Além disso, quando a gente tem a formação do pus, por exemplo, né, da secreção, enfim, mais esverdeada também nos processos de inflamação, enfim, do sistema respiratório, a gente vai ter uma ação significativa dessas células. Então, tem um aumento significativo de neutrófilos e um aumento significativo da degranulação dessas células, por isso a gente fica com aquela coloração mais esverdeada na secreção, tá? Depois, então, nós temos os leucócitos eosinófilos. Os eosinófilos são células bem bonitinhas também, são granulócitos também, né? Esses grânulos citoplasmáticos, eles vão ser muito importantes na atuação dessas células. Elas podem também degranular, liberar os grânulos no ambiente ou sobre algum agente invasor, tá? Os eosinófilos vão ter um núcleo bilobulado ou trilobulado, então eu posso ter ele com essa carinha aqui ou com 3 subdivisões no núcleo. E aí vem a questão, né? Como é que eu diferencio um neutrófilo do eosinófilo? Então, eu vou diferenciar o neutrófilo do eosinófilo principalmente pelas características citoplasmáticas, né? Caso eles tenham 3 subdivisões no núcleo, que é o mínimo que eu vou encontrar em um neutrófilo, eu consigo fazer essa diferenciação pelas características citoplasmáticas da célula, tá? Então, eu consigo entender que o eosinófilo ele tem grânulos com proteínas no seu citoplasma e fazem com que ele tenha uma afinidade maior por alguns corantes. Esses corantes, então, vão deixar a coloração do citoplasma mais forte em comparação com a coloração do neutrófilo, tá?
então mais rosada, mais intensa que a pigmentação do citoplasma do neutrófilo. E claro, a gente consegue observar no eosinófilo aquela imensa quantidade de grânulos no seu citoplasma se a gente observar com calma, tá? Essas células elas vão atuar principalmente nas parasitoses e nas alergias, rinite, sinusite, ite, tá? Então, nas parasitoses em geral, a gente costuma observar, né, um pequeno aumento no número de eosinófilos na corrente sanguínea do nosso paciente, e nas alergias, nas ites em geral, eles vão estar presentes sim. Então, quando a gente tem aula prática, tem alguém com ite na aula, é a vítima da vez, para a gente conseguir observar esses eosinófilos na lâmina, né? Eles geralmente estão presentes na corrente sanguínea, é uma célula que normalmente eu consigo observar, não em grande quantidade, mas consigo observar sim. E o meu paciente também pode apresentar zero desse número de células, tá? Então, assim como eu posso ter bastante eosinófilo, eu posso ter zero de eosinófilos, tá? Os eosinófilos vão ter no interior dos seus grânulos, né, algumas proteínas catiônicas que vão estimular, então, a liberação de histamina. E também eles vão liberar várias citocinas, assim como os outros granulócitos. Para quê? Para fazer sinalização e quimiotaxia para as outras células do meu sistema imunológico, né? Vocês podem encontrar, às vezes, até na internet, alguns vídeos, né, mostrando o processo de degranulação do eosinófilo sobre parasitos. Então, os parasitos algumas vezes podem ser atacados por essas células, são o nosso principal meio de defesa inicial contra as parasitoses, né? Mas não quer dizer que eles sozinhos respondem, não. Então, eles liberando histamina e liberando outras proteínas, citocinas que a gente chama, eles vão acabar sinalizando para outras células do meu sistema imunológico conseguirem atuar e combater esse parasita ou esse alérgeno presente no meu organismo. Além disso, então, essa liberação de citocinas e de histamina vai acabar estimulando a degranulação de outros tipos de células, tá? Então, de basófilos e mastócitos, que são outros tipos de células que podem atuar na nossa defesa. Então, o eosinófilo, além de atuar degranulando ou sinalizando quimicamente na resposta imunológica, ele acaba estimulando outras células também. Temos aqui o basófilo, que é um outro tipo de granulócito, né? O basófilo, ele vai estar envolvido principalmente nas respostas alérgicas. Quando o nosso paciente ele tem uma situação de exposição a um alérgeno significativo, geralmente o que a gente vai acabar observando é um aumento de basófilos. É bem difícil encontrar o basófilo na corrente sanguínea se o paciente não está em uma situação de resposta a um alérgeno, tá? Então, a gente vai ter o basófilo envolvido principalmente nas respostas alérgicas e em alguns processos inflamatórios mais significativos também, tá? O que acontece é que os grânulos dessas células vão ter no seu interior heparina e também vão ter histamina. Então, eu tenho liberação de heparina e de histamina a partir da degranulação dos basófilos, tá? O que vai acontecer é que a heparina, ela vai controlar o processo de coagulação sanguínea, então evitar que a coagulação aconteça, para garantir a fluidez, né, do sangue dessas células, e a histamina vai promover uma vasodilatação para facilitar a migração das células através da parede dos capilares, né? Para quê? Esses esses leucócitos, eles precisam migrar para o tecido onde está acontecendo o processo de infecção ou
o processo inflamatório em si. Esses grânulos, eles são bastante densos, né, no citoplasma da célula, tanto que geralmente o basófilo ele vai ser caracterizado por corar, né, com grânulos bastante densos aqui no citoplasma que quase não nos permitem visualizar o núcleo, tá? Então, esses basófilos vão ter, né, uma concentração grande de grânulos, como vocês podem observar, e a gente quase não consegue observar o núcleo. Geralmente, o núcleo dele é bilobulado, né, similar com o que a gente vê no eosinófilo, mas a gente quase não consegue visualizar. Então, o basófilo ele pode estar presente na corrente sanguínea. Em um paciente que não está tendo nenhuma resposta alérgica, é normal que a gente não encontre nenhum basófilo circulante ou que fique difícil encontrar, na verdade, esse basófilo na corrente sanguínea. Depois, a gente começa, então, com os mononucleares, né? Então, falamos até agora dos granulócitos, que são os polimorfonucleares, que são, então, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E agora começamos a falar, então, sobre os mononucleares, que são os monócitos e os linfócitos, tá? Os monócitos, então, eles vão ser células mononucleadas, como vocês conseguem observar, e esse núcleo geralmente pode ter uma forma irregular que se assemelha a uma forma reniforme. O que é uma forma reniforme? Que lembra, né, o formato de um rim. Então, em algumas células a gente consegue observar realmente o núcleo com uma curvatura que lembra mais o formato de um rim. De um modo geral, eu para todas as minhas turmas digo que o monócito tem um núcleo que lembra um biscoitão da sorte, né? Então, o parâmetro é individual para ajudar a lembrar. O objetivo aqui é ajudar a lembrar as características dessa célula para a gente entender e reconhecer ela quando visualizar, tá? O monócito ele vai sofrer um processo de diferenciação celular, de ativação celular, quando ele migra para o tecido. Então, na corrente sanguínea, eu vou encontrar o monócito, né, com essas características, e quando ele migra para o tecido, ele sofre um processo de diferenciação celular e passa a ser chamado de macrófago. Esse macrófago em específico, ele tem uma capacidade muito importante, que é a capacidade de fagocitose. A fagocitose é aquele processo em que a célula consegue englobar, né, moléculas ou micro-organismos invasores e no interior dessa célula, então, digerir, degradar esse micro-organismo, tá? Então, o macrófago, ele tem essa capacidade de fagocitar, sejam moléculas ou micro-organismos invasores. Ele responde a estímulos quimiotáticos. Então, a quimiotaxia que eu falei antes, que é quando a célula degranula, né, libera moléculas para o seu exterior para sinalizar para a migração de outras células do sistema imunológico, a gente vai estar relacionando também aqui a ação do monócito, né? No caso, mais especificamente do monócito ativado, que é o macrófago, que vai ter essa facilidade de migração de acordo com os estímulos e sinalizações químicas do meu sistema imunológico como um todo. Além disso, os monócitos, no caso os macrófagos já ativados, né? Eles vão ter ação muito importante no processo de apresentação de antígenos. O que são antígenos, né? Para quem ainda não viu e para quem já viu, relembrar. Os antígenos são como se fossem moléculas que estão presentes na membrana, glicoproteínas ou proteínas de membrana ou lipoproteínas de membrana, que servem para identificar a célula. Então, o antígeno ele é como se fosse um crachazinho da identificação daquela célula
para que eu consiga saber se a célula faz ou não parte do meu organismo. Então, a partir do antígeno de superfície, dos antígenos, né, de superfície da célula, as minhas células de defesa, elas conseguem identificar se aquela célula é invasora ou não, se aquelas moléculas são estranhas ou não ao meu organismo. E os macrófagos, então, fazem a apresentação desses antígenos para os meus linfócitos, para que eu consiga gerar uma resposta imunológica específica, tá? Então, a apresentação de antígenos é responsabilidade dos macrófagos, certo? E aí a gente tem aqui algumas formas nas quais a gente pode acabar encontrando esses macrófagos. Então, notem que nem sempre o núcleo está exatamente bonitinho, exatamente com as características de biscoitinho da sorte, né? E que algumas vezes eu posso encontrar alguns vacúolos presentes no citoplasma da célula. Entendam que alguns vacúolos podem aparecer no citoplasma, não no núcleo, tá? Então, no citoplasma, às vezes a gente pode encontrar alguns vacúolos presentes nessa célula especificamente. E aí, nessa célula especificamente, nem sempre vai ter correlação com alguma patologia. Nas outras células que a gente falou até agora, não é comum encontrar vacúolos no citoplasma. Então, isso pode já estar correlacionado com alguma patologia específica no nosso paciente, tá? Temos então os linfócitos. Os linfócitos, eles vão ser células muito importantes também para o nosso organismo. São células mononucleares. De um modo geral, no seu estágio maduro, não apresentam grânulos no citoplasma e vão conferir a proteção em infecções, né, de um modo geral, mas principalmente nas infecções virais. Então, quando a gente tem uma infecção viral acontecendo, geralmente eu vou conseguir observar um aumento do número de linfócitos na corrente sanguínea do meu paciente, tá? Ele é bastante abundante relativamente, menos que o neutrófilo, sim, mas é bastante abundante na corrente sanguínea. Eu consigo encontrar com facilidade essa célula também, quando eu vou observar as células do paciente. E eu tenho dois tipos de linfócitos que podem ser produzidos pelo organismo, né? O linfócito T e o linfócito B. Então, o linfócito T, né, os linfócitos T, eles vão ser células especializadas no processo de reconhecimento de antígenos e de promover, né, uma potencialização na resposta imunológica. Então, os linfócitos T participam da resposta imune que a gente chama de celular. É uma resposta imune mediada por diferentes tipos de células que vão, em uma sequência de reações, promover, né, a morte, o controle, enfim, desse micro-organismo invasor. E os linfócitos B, eles, assim como, por exemplo, acontecia lá no macrófago no monócito, de sofrer uma diferenciação celular e formar macrófago, os linfócitos B, quando estimulados, eles vão sofrer uma diferenciação celular e vão formar o que a gente chama de plasmócitos. Então, os plasmócitos são os linfócitos B ativados, que são capazes de produzir, então, anticorpos ali na nossa corrente sanguínea. O que são anticorpos? São proteínas, que a gente chama de imunoglobulinas, que são capazes de se ligar em regiões específicas do micro-organismo invasor, então em antígenos e proteínas de membrana específicas do micro-organismo invasor, para sinalizar para a resposta imunológica continuar acontecendo, tá? Para que aquele invasor seja fagocitado, seja degradado. Então, os linfócitos B ativados, que vão ser os plasmócitos, têm essa capacidade de produzir essas moléculas de anticorpos,
Quando a gente gera uma resposta imunológica, né, a gente tem diferentes tipos de anticorpos que vão ser produzidos e que vocês vão conhecer melhor na imunologia. E dependendo da exposição que a gente tem, da doença que a gente desenvolve, a gente consegue formar, então, o que a gente chama de memória imunológica. Então, também são os linfócitos B que estão envolvidos na formação da memória imunológica. O que acontece? Essas células, quando recebem um estímulo específico, elas são capazes, então, de produzir os anticorpos específicos para aquele micro-organismo invasor. E aí a minha resposta imunológica ela vai ser muito mais rápida do que quando eu ainda não tenho memória imunológica contra um micro-organismo específico. Por isso, então, a gente tem, né, os processos de vacinação para fazer essa estimulação do processo imunológico para que eu simule como se eu estivesse tendo a infecção e o meu organismo acabe formando, então, essa memória imunológica a partir da exposição a algumas proteínas que caracterizam, que fazem a identificação do micro-organismo causador de uma doença, tá? Então, é importante sim a memória imunológica porque ela vai promover uma resposta imunológica específica e mais rápida do que quando a gente ainda não teve contato com algum micro-organismo específico, tá? Então, os linfócitos B, quando diferenciados a plasmócitos, fazendo essa produção de anticorpos, estão envolvidos na resposta imune humoral, porque esses anticorpos, então, eles vão estar presentes no plasma sanguíneo, então, líquidos corporais, por isso, resposta imune humoral, e, então, vão mediar, né, esse processo de identificação, de sinalização, para que os micro-organismos invasores sejam fagocitados e sejam eliminados do nosso organismo. E a gente vai ter diferentes tipos de linfócitos, né? Então, como eu falei antes, os linfócitos T e B, então vão participar da resposta imunicelular e humoral. E a gente tem as células natural killer. As células natural killer são células que têm a mesma origem linfóide que os linfócitos, né? E essas células, então, elas vão atuar fazendo, né, a degradação de algumas células, a destruição de algumas células no nosso organismo. Sejam células cancerígenas, né? Sejam células infectadas por vírus, células com alterações específicas. Então, as células natural killer, elas são células que fazem esse processo de citotoxicidade, né? De liberar moléculas citotóxicas para eliminar, combater, matar, enfim, células que são estranhas ao meu organismo ou que possam ser danosas. Os linfócitos T, eles são subdivididos em grupos específicos, tá? Então, a gente tem 3 grupos principais de linfócitos T, que vão ser os linfócitos T helper, ou CD4, que vão estimular, então, os linfócitos B no seu processo de diferenciação, de ativação na forma de macrófago. Esses linfócitos T helper, então, eles podem acabar reconhecendo o antígeno que é apresentado pelo macrófago e gerando uma resposta imunológica. Os linfócitos T citotóxicos, ou CD8, eles também vão atuar, né, a partir do reconhecimento de antígeno pela apresentação do macrófago, porém, eles vão começar a liberar várias citotoxinas específicas para tentar destruir as células que estão infectadas ou que têm alguma alteração significativa ou alguma infecção por micro-organismos. E temos os linfócitos T supressores, que eles vão controlar a resposta imune, né? Então, os linfócitos T supressores, eles atuam controlando a nossa resposta imunológica para que ela não seja totalmente exacerbada e também para que a gente não acabe respondendo contra o nosso próprio organismo, tá? Que é quando acontecem, então, as doenças que a gente chama de autoimunes. Então, aqui a gente tem um
uma visão geral, né, dessas células. Então, temos os neutrófilos que atuam principalmente na defesa contra infecções bacterianas e também em processos inflamatórios, fazendo aquele processo de degranulação e de recrutamento de macrófagos, tá? Temos os eosinófilos, que atuam principalmente no processo de infecções parasitárias, né? Então, atuando contra os parasitos e também nas alergias, principalmente então nas ites, a gente vai ver um aumento bem significativo desses eosinófilos. Os basófilos vão atuar principalmente no processo inflamatório e em respostas alérgicas mais significativas, então em alergias mais importantes, né? Então, naquela resposta alérgica, por exemplo, a uma picada de abelha, são alérgenos mais potentes, eu vou ter o basófilo atuando com certeza. Lembrando, neutrófilo, eosinófilo e basófilo são granulócitos, né? Polimorfonucleares, vão apresentar subdivisões no núcleo, vão apresentar grânulos no citoplasma, e o que me ajuda a diferenciar essas células vão ser a quantidade, né, a concentração de grânulos no citoplasma e a pigmentação que esses grânulos vão ter quando a gente faz a coloração na lâmina. Então, os grânulos dos eosinófilos ficam mais rosados, né? Enquanto os grânulos dos basófilos ficam mais azulados, mais arroxeados. O grânulo do neutrófilo, ele fica lilazinho, não muito forte, e dificilmente no neutrófilo eu consigo enxergar com tanta facilidade os grânulos, tá? Então, geralmente no neutrófilo, aqui, ó, como a gente vê nessa foto aqui, a gente vê que a célula tem alguns grânulos no citoplasma, mas eu não consigo enxergar na mesma intensidade que eu enxergo os grânulos de um eosinófilo ou que eu consigo enxergar os grânulos de um basófilo, tá? Aqui a gente tem um bastão ou bastonete, que é a forma imatura, então, do neutrófilo, e que eu posso encontrar na corrente sanguínea periférica, sim, tá? Temos, então, os linfócitos, que são mononucleares e que podem ser divididos em linfócitos B e linfócitos T. Lembrando, então, linfócitos B, quando ativados, né, vão formar os plasmócitos, que são capazes de produzir anticorpos. Os linfócitos T vão participar da resposta imunicelular, né, fazendo ativação de outras células ou ainda liberando toxinas para matar, para eliminar, enfim, para combater uma célula infectada, uma célula alterada ou um micro-organismo invasor. Temos os monócitos. Os monócitos, eles são células capazes de fazer o processo de fagocitose quando? Quando sofrerem ativação. Então, o monócito, quando ele migra para o tecido, ele sofre ativação e se diferencia em macrófago. E é esse macrófago que vai conseguir fazer o processo de fagocitose acontecer, tá? Essa fagocitose é extremamente importante, porque o macrófago, a partir do processo de fagocitose, ele consegue processar, né, o antígeno desse invasor que ele acabou de englobar e apresentar esse antígeno para os linfócitos, para que o linfócito consiga reconhecer esse antígeno como próprio ou não e possa gerar uma resposta imunológica específica para aquele antígeno, tá? Então, aqui a gente tem um linfócito, né, mononucleado. Anotem que o núcleo, ele ocupa quase toda a extensão da célula. Algumas vezes a gente vai ver o núcleo ocupando toda a extensão da célula, sim. E temos o monócito aqui, que é a nossa célula, que o núcleo lembra um biscoitão da sorte, tá? O monócito vai ser a célula maior que a gente vai encontrar dos glóbulos brancos em proporção de tamanho, né? O maior deles é o monócito. Depois a gente vai ter, então, os granulócitos e o menorzinho deles vai ser o leucócito. O leucócito, então, é o menor quando comparado a monócitos e granulócitos, mas é maior que as hemácias, tá?
A gente pode ter alguns linfócitos, um pouquinho quase do tamanho da hemácia, mas geralmente o linfócito é maior que a hemácia, mas menor que granulócitos e menor que monócitos. Porque o monócito, então, ele vai ser a maior célula que a gente vai ter ali dentro dos glóbulos brancos, tá? Então, aqui a gente tem um conjunto, de células em que a gente consegue observar, né, várias formas nas quais eu vou encontrar essas células na corrente sanguínea. Então, aqui no 1 nós temos os neutrófilos, né? E essas são várias formas nas quais eu posso visualizar um neutrófilo na corrente sanguínea, tá? Dependendo da coloração que eu utilizo para fazer as lâminas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso lá, quando a gente fala de esfregado sanguíneo. Dependendo da coloração que eu utilizo, eu vou ter o núcleo mais roxo ou mais azulado e o citoplasma mais lilás ou mais rosado, em função das características dos corantes, tá? Então, dependendo da cor, da coloração do nosso corante, a gente vai ter, a gente vai acabar observando algumas diferenças, né? Mas não quer dizer que essa diferença de coloração é porque são células diferentes, não. É porque a pigmentação, porque a coloração, os corantes utilizados são diferentes, têm uma afinidade diferente pelas estruturas celulares. No 2, a gente tem os bastões ou bastonetes, né? Que são a forma imatura do neutrófilo. No 3, aqui nós temos os linfócitos, que são os nossos mononucleados, né? Notem, na maioria das vezes, esses linfócitos têm boa parte da sua célula ocupada pelo núcleo e algumas vezes eles vão ter tamanhos quase similares com o das hemácias. É normal que a gente encontre alguns linfócitos menorzinhos, né? E outros um pouquinho maiorzinhos. Depois temos os monócitos aqui, tá? Aqui tem outro monócito bem bonitinho também. Esses monócitos, então, são mononucleados também, se diferenciam em macrófagos nos tecidos e atuam na nossa fagocitose. Temos nos 5 os eosinófilos, e notem aqui, a gente tem um eosinófilo com 3 subdivisões no núcleo. Isso pode acontecer e é normal, tá? Então, no eosinófilo eu encontro de 2 a 3 subdivisões no núcleo, e eu consigo claramente diferenciar um eosinófilo de um neutrófilo pelas características de pigmentação do citoplasma. Então, o citoplasma do eosinófilo ele vai ter uma pigmentação bem mais intensa quando comparado com o neutrófilo. Olhem aqui também, bem mais rosada em comparação com a pigmentação desse citoplasma do neutrófilo, tá? Sem falar, claro, que eu consigo observar, né, a presença de grânulos no citoplasma com bastante clareza. E no número 6, então, a gente tem os basófilos. E notem que em todas essas imagens é muito difícil de conseguir visualizar claramente o núcleo pela grande concentração de glânulos, é ótimo, né? De grânulos no citoplasma. E esses grânulos, então, eles pigmentam num roxo bem forte ou azulado já, como acontece aqui nessa outra coloração observada, tá? De um modo geral, né, os neutrófilos vão ter alguns valores de referência, então, aproximadamente 4.800 células, a obra começou, por milímetro cúbico de sangue. Eosinófilos podem se apresentar de 0 até 240 células por milímetro cúbico de sangue, basófilos de 0 até 80, linfócitos aproximadamente 2.400, monócitos aproximadamente 480 por milímetro cúbico. Então, eosinófilo, basófilo geralmente pode ser 0, tá? O valor mínimo. Vai depender do valor de referência que cada laboratório utiliza. A gente vai falar mais sobre isso quando falar de leucogramas, né? Mas, de um modo geral, eosinófilo e basófilo é aceitável um valor de 0.
enquanto neutrófilo, linfócito e monócito, geralmente o valor mínimo não vai ser 0, vai ser um valor um pouco mais expressivo, porque são células de resposta primária que eu preciso ter presentes na corrente sanguínea, né? Eu não posso esperar o estímulo para começar a liberar essas células, tá? E agora eu quero a participação de vocês, por gentileza. Vamos lá. Animação, vamos acordar, vamos se despertar aí pra gente a obra. Pra gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho. Tá? Vamos lá. Quero ouvir vocês um pouco. Vamos tentar identificar, tentem usar aí na imagem de vocês, para identificação, a gente tem números, tá? Tem números aqui nas células e eu vou pedir para vocês tentarem identificar, a partir do que a gente viu até o momento, quem é quem aqui nessa imagem, tá? Então, nessa primeira imagem, o número 1. Quem vocês acham que é o nosso número 1? Olhem aí para o nosso número 1. Isso aí. Número 1 é um linfócito, tá? Eu sei que ele parece um basófilo pela nossa coloração de antes aqui, ó, no exemplo, né? Mas ele é um linfócito, tá? O número 1 é um linfócito com quase nada de proporção de citoplasma. Aí que a imagem tá meio pequena, mas não se preocupe. Número 2. Quem é o número 2 aqui? Ah, tá. Agora eu vi que tá com um delayzinho. Tá. O número 2, se a gente observar com calma, ó, a gente tem 1, 2, 3 ou até 4, né, subdivisões nesse núcleo, tá? Então, aqui no número 2, a gente vai ter um neutrófilo, tá? Nessa pigmentação aqui, se fosse o meu eosinófilo, ia estar rosa muito, muito, muito mais forte, tá? Então, o número 2 é o nosso neutrófilo. No número 3, quem é? Eu olho para baixo porque eu tô olhando os comentários no celular, tá? Porque a imagem tá aberta para mim na tela grande. Então, o número 2 é o neutrófilo. E o número 3? Número 3, quem é? Número 3, neutrófilo de novo. Lembra que o basófilo, ele vai ter uma grande quantidade de grânulos no citoplasma, tá? Então, esse citoplasma tá limpinho, ó, gente. Eu vejo que ele tá corado, mas eu não consigo visualizar quase grânulos. Então, isso para mim vai demonstrar que isso aqui é um neutrófilo, tá? Então, ó, esse aqui também é um neutrófilo, 3 segmentações nucleares, tá? Número 4. Então, o número 3 é neutrófilo, tá? Então, 1 linfócito, 2 neutrófilo, 3 neutrófilo, 4. O que é o número 4? Olhem com calma. Vamos voltar aqui para colar, ó. Olhem para essa imagem. Quem é o número 4?
Isso aí, ó. Número 4 vai ser o bastão ou o bastonete, né? Então, o número 4, ele é a forma imatura do neutrófilo, tá? Então, número 4, bastão ou bastonete. Vamos pular o 5 e vamos para o 6. O número 6 é quem? Ó, vamos colar aqui. Olhando as nossas imagens. Quem é o número 6? Isso aí, Rafa. Número 6 é o monócito. Isso mesmo, Natália, Jaine também, tá certíssimo. Número 6 é o monócito, né? Olha, ele não é tão lindo o biscoito da sorte quanto a gente imagina, mas é isso aí mesmo, tá, gente? A célula nem sempre vai aparecer bonitinha, como a gente vê na representação, né? Ou como a gente vê em algumas lâminas que aparecem na internet. Na maioria das lâminas, se busca uma célula bem bonitinha que fica fácil de identificar, né? Então, nem sempre ela vai ser exatamente como a gente observa. Então, o número 6 é um monócito. Agora, o 5, o 8 e o 7 são quem? Cinco, 7 e 8 são a mesma criaturinha. Vamos voltar aqui de novo, ó. 5, 7 e 8 são o mesmo. Quem que é o 5, 7 e 8? Isso, neutrófilo. O 5, o 7 e o 8 é neutrófilo. Por que não é eosinófilo? Vamos chegar aqui. Olha como está o neutrófilo e olha como está o eosinófilo. O eosinófilo cora muito, muito intensamente o citoplasma. O neutrófilo não. Então, olha aqui, ó. Neutrófilo, neutrófilo e neutrófilo. Se fosse eosinófilo, a gente ia ter uma coloração muito mais intensa do citoplasma, tá? Então, o 5, o 8 e o 7 são neutrófilos. Nessa lâmina aqui, a gente não tem eosinófilo e a gente não tem basófilo. E não tem problema, tá? É um campo da lâmina que está sendo observado e tá tudo bem. Às vezes eu não vou encontrar mesmo eosinófilo, eu não vou encontrar mesmo basófilo, tá? Então, o 5, o 7, o 8, o 3 e o 2 são neutrófilos maduros. O neutrófilo maduro, ele também pode ser chamado de segmentado, tá? O número 4 é um neutrófilo imaturo. O neutrófilo imaturo, vou ter que deixar lá embaixo daqui a pouco. O neutrófilo imaturo, ele é chamado de bastão ou bastonete, tá? Agora, outra lâmina aqui pra gente ver. Aqui, ó, a gente tem dois tipos de coloração diferente. Aqui onde tem o 1, 2 e o 3 é um tipo de coloração. E onde tem o 4 e o 5 é outro tipo de coloração. No que a gente tem que se prender para identificar? Que eu vou conseguir enxergar, visualizar claramente grânulos no citoplasma quando eu vejo eosinófilo e basófilo. No neutrófilo, eu não consigo ver tão claramente os grânulos no meu citoplasma, tá? Então, o número 1 aqui, olhem bem. Quem é essa pessoa aqui? Quem é essa criatura número 1 aqui?
Quem que é o número 1? Isso aí, é o eosinófilo número 1, né? Então, o número 1... Peraí que travou o comentário no celular, que eu tô cuidando do comentário no celular e com a tela aberta. Só um minuto. Ali, ó. Então, o número 1 aqui é um eosinófilo. Notem que o citoplasma dele tem uma coloração bem intensa e eu consigo observar que sim, parece que tem uma areiazinha ali no citoplasma dele, que são os grânulos, tá? Número 2. Quem que é o número 2? Quem é o nosso número 2 agora? Não querem mais falar comigo? Estão chateados com a minha obra? Que não é minha, é do vizinho? Vamos lá, quem que é o número 2? Olhem lá o número 2. Comparação com o resto da galera. Quem vocês acham que ele é? Isso aí. O número 2 é um neutrófilo com 1, 2, 3, 4 segmentações de núcleo. E agora, tendo um eosinófilo perto, é mais fácil da gente entender que sim, né? Que o neutrófilo ele tem realmente uma pigmentação de citoplasma bem menos intensa do que o eosinófilo, em função das características dos seus grânulos, tá? E aí eu não consigo ver tão claramente a presença de grânulos. Eu noto, olhando, parece que realmente tem, né, uma areinha no interior do neutrófilo, mas eu não consigo ver tão intensamente quanto no eosinófilo, tá? Número 3, quem é? Isso aí, Natália. Número 3, então. Ai, feliz com a obra. Número 3 é o linfócito, ó. O núcleo ocupando quase todo o espaço interior da célula e eu enxergo só um pouquinho ali do citoplasma. Vão ter alguns linfócitos em que a sensação que eu tenho é que nem tem citoplasma, eu não consigo nem visualizar às vezes quase o citoplasma, tá? Então, sim, o núcleo ó, bem grande, ocupando quase toda a extensão da célula. Agora aqui no lado, o número 4. Quem é o número 4 aqui? Enquanto a gente curte a obra. Quem é o número 4? Feliz. Feliz sou eu quando combino com o pessoal da obra um tempo e não rola sentimento. Quem que é ali o meu número 4, então? Bom. Animado. Feliz por uma quarta-feira. Vamos lá. Número 4, quem é, gente? Eosinófilo, muito bem. O número 4, então, é um eosinófilo, né? O citoplasma corado bem forte, com bastante grânulos no citoplasma. Eu consigo claramente ver esses grânulos e eu consigo ver a característica de núcleo dele também. Então, o número 4
é um eosinófilo. E o número 5? Quem é o número 5 ali? Sim, Jaine, são parecidinhos com pulmões, sim. Quando o eosinófilo ele tem o núcleo bilobulado, né, que são com 2 subdivisões, algumas vezes esse núcleo do eosinófilo parece, lembra, né, pulmões, exatamente. Algumas vezes pode lembrar, sim. Isso aí, Luísa. O número 5 vai ser, né, o neutrófilo também. Então, o neutrófilo aqui no número 5 com 1, 2, 3, 4 subdivisões no seu núcleo. Notem, ó, que eu consigo ver que tem alguns grânulos, mas nada perto da intensidade de um eosinófilo, tá? Então, sim, a gente consegue observar ali no neutrófilo que tem grânulo, ok, mas nada perto da intensidade de grânulo que eu tenho no eosinófilo ou que eu vou ter em um basófilo, onde eu não consigo nem visualizar a estrutura de núcleo, tá certo? E claro que toda essa galerinha ao fundo aqui são as nossas hemácias e que essas roxinhas miudinhas aqui, ó, são as nossas plaquetas, tá? Então, aqui só para uma retomada geral e para vocês ficarem com a imagem também, a gente tem o comparativo, né, dessas células para que vocês vejam as possibilidades com as quais elas podem aparecer. Esse desenho aqui é o mesmo deste aqui, ó, só com alguns recortes, né? Esse aqui está um pouco mais completo. Para quem não anotou aí, o número 1 são neutrófilos aqui, o número 2 são bastões ou bastonetes, o número 3 são linfócitos, o número 4 são monócitos, o número 5 é eosinófilos e o número 6 basófilos, tá? Para quem não tem anotado em algum momento ali no slide aqui, a gente vai ter toda a identificação e diferenciação dessas células, tá? Certo, pessoal? Então, hoje o nosso objetivo era conhecer essas células, como elas podem aparecer, porque daqui para frente, às vezes, a gente precisa reconhecer visualmente elas, né? E, claro, entender qual é a atuação, porque quando a gente analisa, né, um hemograma, é importante a gente entender a atuação de cada um desses grupos de células para que a gente consiga fazer uma prévia do entendimento de qual pode ser o quadro clínico do nosso paciente de acordo com aquele exame, né? O que pode estar acontecendo com esse paciente a partir do hemograma dele, tá bom? Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida podem me chamar. E amanhã a gente se encontra novamente neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, tá? Qualquer dúvida podem me chamar. Fiquem bem. Uma ótima quarta-feira. Eu já vou encaminhar esse material para vocês, para quem quiser já ir estudando, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!